O Inter não irá sobreviver sem virar SAF. O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista ao jornalista Leonardo Meneghetti, onde ele falou sobre SAF e diversos outros assuntos, como falta de solidariedade com o Internacional, sobre dívidas antigas e, obviamente, muitos outros assuntos que vamos falar nesse vídeo. Mas você já sabe, antes de tudo, like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, ThelSilveira09. Este conteúdo tem o apoio da Casa de Carne César, a carne de melhor qualidade. Você já sabe que encontrará na Rua Gomes de Freitas 168, que é o famoso açougue, né? Casa de Carne César. Você não pode perder de ter a carne de melhor qualidade com melhor atendimento também. Tá bom, gente? Vamos falar sobre o Internacional e diversos assuntos, tá? Porque o presidente Alessandro Barcelos, ele concedeu uma entrevista ao jornalista Leonardo Meneghetti e ele tocou em diversos assuntos, mas primeiro para parabenizar o jornalista que fez uma das melhores entrevistas vistas, pelo menos por mim, nos últimos anos. Ele foi cara a cara com o presidente Alessandro Barcelos e tirou várias coisas, pegou um compilado da gestão inteira e conseguiu fazer uma das melhores entrevistas dos últimos anos. Não, quem sou eu para parabenizar? Leonardo Meneghetti, né? Ele que está há tantos anos nesta profissão. Mas temos que ressaltar que quem não assistiu tem que assistir, é uma aula essa entrevista lá no canal do Menegas, tá bom, gente? Mas eu quero começar falando sobre valores para receber. Porque o Leonardo Meneghetti falou, né, sobre um time impagável que o Internacional teria montado, e aí o presidente Alessandro Barcelos falou, claro que não é um time impagável. E o Meneghetti, ele acabou retrucando, falando, olha, a gente não deve para Flamengo, Cruzeiro, e aí o presidente disse, a gente deve, mas a maioria dos clubes devem. A gente também passou por uma situação no meio do ano que era inesperada, que era a questão das enchentes e muitas outras coisas. E ele ressaltou, o presidente Alessandro Barcelos, como a gente também tem coisas, pendências a pagar, outros clubes também devem no Internacional, que podem até igualar o que a gente deve. Então a gente tem que ter muita cautela para falar sobre isso, por conta que como a gente deve, outros clubes devem para nós, a gente tem que pagar, a gente tem que se conciliar, e como a gente conversa com outros clubes, os outros clubes também conversam com a gente. E ele deixa isso bem claro, e o Internacional, como também, óbvio, tem pendências em atividade, né? O Internacional tem dívidas, outros clubes também têm com o Internacional e que podem até igualar o valor que o Inter deve desta vez, tá? E eu quero falar, aproveitando sobre dívidas, sobre um ponto importante, que é dívidas de gestões passadas. O presidente Alessandro Barcelos falou que na temporada de 2023, no ano de 2023, o Colorado teve que pagar 175 milhões em dívidas e reforçou que o Inter recebeu apenas 109 milhões da Liga Forte, que vale lembrar que o dinheiro da Liga Forte seria para pagar dívidas antigas do Inter. E entre esses 175 milhões em dívidas, o presidente falou, olha, a gente estava pagando Alexandro, Gabiru, Ceará, Bruno Sabiá, não sei como se pronuncia aqui, peço perdão, agora estou sem ali o acento que eu fui escrever rapidinho, mas, e aí ele falou, tu conhece Bruno Sabiá? Sabe quem foi? Tu viu ele jogando? E aí ele deu este exemplo de dívidas que o Inter paga. E obviamente foi retrucado pelo Meneghetti. Ah, não, então a gente tem que deixar as dívidas ali e tudo. E o presidente obviamente falou, não, a gente não tem que montar um time impagável para outras gestões não pagarem. E terem que pagar, não. A gente tem que pensar, pagar pendências antigas, podendo pensar num futuro do clube e obviamente deixando financeiramente o clube bom para uma outra gestão. A gente tem que pensar no bem do clube e foi dito isso na entrevista. Então uma entrevista que revelou diversos assuntos, uma espontaneidade, uma fala do presidente Alessandro Barcelos sobre dívidas, que é muito importante falar. E nessa entrevista a gente teve diversas falas espontâneas no sentido que foi uma entrevista pau a pau, cara a cara. O Menegas ele rebatia e o presidente rebatia o Menegas. Então foi uma entrevista onde não tem nem como resumir tudo o que aconteceu, mas os pontos mais importantes eu trago aqui para vocês. Só que o ponto, acho que foi o auge da entrevista, foi bem no final, que foi quando ele fala sobre Inter e SAF. O Meneghetti foi bem rígido e duro. Perguntou rapidinho, o Inter sobrevive sem virar SAF? E aí abre aspas para o presidente Alessandro Barcelos. O Inter não sobrevive. Não agora, com curto prazo de 5 anos. Se ele não discutir o seu modelo de governança e seu modelo de investimento,
Não vai conseguir. Talvez sobreviva mais 3, 4, 5 anos. E aí, qual foi o ponto que tocou Alessandro Barcelos depois dessa, eu fecho aspas, né, pro presidente, depois ele volta a falar, só que aí eu não vou abrir aspas. O presidente também fala que, olha, o Inter conseguirá viver sem SAF, talvez, no futuro, mas tem que mudar seu estilo de governança. Isso ele deixa muito claro o presidente Alessandro Barcelos. E eu acho que isso mostra muito como o futebol vem se moldando e como o Internacional talvez não esteja atrasado, mas sim com muitas pendências e o que pode atrasar o Inter ainda mais para os próximos anos, complicar o Inter financeiramente e o Inter precisar virar SAF até para talvez conseguir igualar a competitividade dos outros clubes. Então o Inter vive essa situação e, como disse o presidente, nesse modelo de governança, se não mudar absolutamente nada, o Internacional não sobrevive mais 3, 4, 5 anos. Não, sobrevive mais 3, 4, 5 anos, mas após isso não conseguirá sobreviver e conviver com os outros clubes sem virar SAF, né? Porque aí vai ser dívidas, vai ser pagamentos que continuam atrasados, então o Inter tem que mudar seu estilo de governança, foi o que disse o presidente Aleba, Alessandro Barcelos. Tá bom, gente? E um ponto, né, para se encerrar, foi sobre o Gabriel Carvalho, porque ele cita, né, sobre desmanche do elenco. E foi perguntado sobre, vai ocorrer esse desmanche realmente? E aí foi falado, não deve ocorrer esse desmanche, porque a gente também tem que pensar no Internacional. Sobre o Gabriel Carvalho, não tem nada encaminhado, foi uma informação que veio do centro do país, mas eu não posso chegar aqui para vocês e dizer que ele está encaminhado, que está acertado, porque nesse momento ainda não tem nada. Foi o que disse o presidente Alessandro Barcelos, e ainda quis falar, tá? Ele falou que o Internacional quer voltar financeiramente a viver uma fase instável no final da temporada de 2024. Mas é isso, gente. Like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, ThelSilveira09.